E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Há 2 vídeos atrás, eu fiz uma postagem aqui falando da importância que há nas pessoas que cercam um adulto que resolve aprender a nadar, a importância dessas pessoas em acolher bem essa ideia e incentivar a pessoa a fazer isso. Né? O adulto, ele tem um certo constrangimento, uma certa resistência. Quando ele manifesta essa coisa de querer nadar, é importante que as pessoas que cercam dêem esse apoio, né? Colham, vão junto. Né? Eu falei até da questão dos filhos, pagar uma anuidade, dar de presente uma anuidade para o pai, para a mãe, falei até dessas coisas, né? Mas, sabe, gente, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. E não é por mal, sabe? As pessoas que nos cercam, os nossos parentes próximos, o nosso núcleo familiar, por mais que nos amem, por mais que nos queiram bem, queiram o melhor pra gente, muitas vezes não têm sensibilidade para ver a importância que isso tem para nós, a relevância que isso tem pra gente. Então, sai sempre uma observaçãozinha atravessada, um desdém, uma piadinha, né? Alguma coisa assim. Então, a gente tem que procurar entender na medida do possível. Mas aí o que a gente faz? A gente desiste? Não, a gente não desiste não. Não desiste não. A gente faz o seguinte, a gente enfrenta essa situação complicada como a gente enfrenta qualquer outra situação complicada da vida da gente, com determinação e método. É isso. Determinação e método. Determinação eu vou deixar para vocês, mas método, eu tenho umas sugestões aqui para você. Então, se acontecer isso com você, presta bem atenção. Primeira coisa, você vai limitar esse assunto só àquelas pouquíssimas pessoas ou aquela única pessoa que deu apoio a você. Vamos imaginar, você esperava apoio geral de muita gente e veio apoio só de uma pessoa, né? Só conversa disso com essa pessoa, não conversa mais com as outras. Não fala nisso e deixa a coisa esfriar para você ter mais tranquilidade. Na hora que você começar as suas aulas, você vai ter mais tranquilidade sem criar expectativas. Ainda nessa coisa de criar expectativas, a minha segunda dica é você pregar uma mentira. Você vai falar que você vai fazer aula de hidroginástica, não de natação, hidroginástica. Sabe por quê? Porque a natação, quando você fala que você vai fazer aula de natação, implicitamente cria uma expectativa de progresso, de avanço, de aprendizado técnico, de conquista de novas habilidades. E na aula de hidroginástica não, a aula de hidroginástica é uma aula de hidro feita dentro da piscina, né? E você quando faz isso, quando não fazer aula de hidro, você já justifica você ir na academia, você entrar na piscina, comprar o equipamento, maiô, toalha, roupão, essa coisa toda, chegar com o cabelo molhado todo dia, você já justifica isso tudo. Você justifica isso tudo, você foi fazer aula de hidro. Entendeu? Terceira dica, mas e se alguém perguntar, poxa vida, mas aula na piscina, você com esse medo todo? Como é que é isso aí? Que história é essa e tal, não sei o quê? Aí você vai falar uma coisa que não é mentira. Você vai falar, não, que o meu médico falou que dentro da piscina é melhor porque tem pouco impacto, né? Eu não vou ter prejudicado as minhas articulações, principalmente das pernas. A água ajuda a massagear as pernas, favorece a circulação, né? A temperatura da água também é boa, né? Não fazer a aula numa água muito quente, fazer aula numa água mais assim e tal. Isso não é mentira. Isso não é mentira. Mas você fala isso para justificar que você está fazendo aula lá dentro. Tá bom? Aí você vai perguntar, pô, mas e se não houver mais ninguém? Mais ninguém? Só tem eu, né? Ninguém. Não tive uma pergunta, né, que eu falei no item 1 lá, você só vai conversar com... E se não tiver ninguém? Bom, vai ter o seu professor, se ele for uma pessoa decente, né, vai ter com ele, com quem você vai poder conversar durante o processo. Porque durante o processo a gente quer conversar, tirar dúvidas, contar medos, essas coisas todas. Vai ter o seu professor, vai ter os colegas que vão estar numa situação, no mínimo, bem semelhante, se não exatamente a sua, mas bem semelhante à sua. Você vai poder trocar ideia com eles. Agora, se você ainda, além disso, quiser fazer alguma coisa,
tem canais aqui no YouTube, como esse meu aqui, não é o único também. Você tem canais onde você pode escrever, tem outros produtores de conteúdo como eu, que respondem, tiram dúvidas e tal. Então você tem professor, você tem os seus colegas e tem a internet para ir atrás disso. Então não fala para ninguém. Se você não tem ninguém com quem falar, você não fala com ninguém. E deixa a coisa quieta. Quinta dica. Se você precisar, se você for um aquafóbico, perceber que você é um aquafóbico, precisar de ajuda profissional, de um psicólogo, procure um psicólogo. Procure. Não seja preconceituoso. Psicólogo não é coisa para gente louca, não. Psicólogo é para quem está enfrentando dificuldades psicológicas em face de alguma perda muito grande, uma perda afetiva, a morte de alguém, né? De alguma fobia que você esteja precisando enfrentar, de algum estresse no trabalho que você esteja passando. Então tem várias situações que um psicólogo pode ajudar muito. Eu já usei psicólogo durante 2 anos, eu precisei. Não tem problema nenhum, era ótima. A minha psicóloga era sensacional, tenho saudades dela. E ela me ajudou muito, muito. Então, se você sentir que você precisa, vá atrás, porque isso só vai ser bom. Só vai ser bom. Outra coisa, 6ª dica. É claro que você vai precisar ter paciência consigo mesmo, porque sem ninguém à sua volta, ou tendo uma ou outra pessoa só a te apoiar, a te incentivar, é natural que o processo de aprendizagem ocorra um pouco mais lentamente. Às vezes nem é o que acontece, eu já tive casos em que nem foi isso que aconteceu. Mas de qualquer maneira, é bom que você saiba que pode. Então você tenha paciência, deixa as coisas acontecerem naturalmente, né? Você vai tendo as suas conquistas aos pouquinhos. O processo não é linear, você vai ter uns retrocessos, você vai ter uns avanços, uns retrocessos, uns avanços. É assim mesmo. Eu tenho vídeos aqui onde eu explico esse tipo de coisa. E a 7ª dica é o seguinte: você já se conscientiza de que por conta desse item 6, que o processo é demorado, que tem oscilações e tudo mais, que você só vai abrir o jogo para a sua família depois de cerca de 1 ano que você estiver em aula. 1 ano. Não antes. Para suas habilidades estarem bem dominadas, bem consolidadas, né, para você estar bem segura das coisas, salto na borda, mergulhinho de cabeça, braçadinha de crawl com respiração lateral, que legal, todas essas coisas e tal. Aí um belo dia, quando vocês estiverem na piscina, no mais, fala, gente, olha só o que eu aprendi, Ninguém, não precisa nem explicar que você estava fazendo não hidro, mas natação, não precisa nem explicar isso. E você curta a surpresa que eles vão ter, ficarem de boca aberta, né? Todas as pessoas. E o constrangimento daquelas pessoas que deveriam te apoiar e falharam com você e não te apoiaram. Vão ficar constrangidas. Tá vendo? Precisei do apoio de vocês e não tive. Fiz assim mesmo. Faça isso. Não deixem de aprender a nadar, não, gente. Não deixem de aprender a nadar. Isso é uma coisa que vocês têm condição de fazer. Vocês têm condição de fazer. Não deixem de aprender a nadar. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí o pessoal que ainda está em dúvida, não tem ninguém que apoie. Vai em frente, cara. Vai em frente que você consegue. Eu já tive casos de alunos assim, principalmente mulheres. Não tem com quem conversar. Só tinha filhos homens, o marido então, né? E foram lá e aprenderam a nadar. Tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreva no meu canal. Inscreveu, ativa o sininho. Clica no sininho, vai aparecer 3 opções, todas. Porque aí ele vai mandar um aviso para você com o título da postagem, de toda a postagem que eu fizer. Se o título interessar para você, ok. Se não interessar, descarta, mas é legal, porque eu falo sempre sobre assuntos muito diferentes. Falo bastante sobre adulto, que é o meu público forte aqui, né? Mas cliquem lá, ajudem a gente. Interajam conosco. Já aconteceu com vocês?
Vocês já tiveram que aprender sem apoio de ninguém? Já tiveram que fazer isso? Não deu certo? Deram um azar? Pegaram um professor ruim? Não desiste não, não desiste não. A conquista é filha da resiliência. Aprendam isso, eu uso muito essa frase aqui. Conquista é filha da resiliência, sejam resilientes, né? Enfrentem a coisa com determinação e método, como eu disse. Mas comentem aqui, porque os seus comentários ajudam muito. Vocês, professores, colegas meus, tiveram alunos já que ficaram nessa situação? Por isso que o professor de aluno adulto tem que ter paciência com o aluno, sabe? Ouvir, porque às vezes ele não tem com quem conversar isso em casa. Pensem nisso, pensem nisso. E continuem principalmente mandando as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!